Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre potenciação de números naturais. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Nesse exemplo aqui que a gente está vendo, perceba que esse pontinho a gente sabe que representa uma multiplicação, né? Então eu tenho a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que são os fatores? Os fatores não são os números que estão presentes na multiplicação, certo? Então, esses 4 aqui, representam os fatores de uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação que possui 4 fatores. Só que esses fatores são todos iguais. Então, quando eu tenho uma multiplicação onde os fatores são todos iguais, eu posso usar uma notação. E essa notação é chamada de potenciação. Como é que vai ocorrer a potenciação? A potenciação ela possui 3 partes. A gente tem a base, o expoente e a potência. O que é a base? A base de uma potência ou de uma potenciação é o número que se repete na multiplicação. Perceba que nessa multiplicação aqui, onde eu tenho 4 fatores, a base, vai ser 2, porque os fatores que estão se repetindo aqui é 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores. E esses 4 fatores aqui é representado pelo número 2. Então, por isso que a base aqui é 2. E o expoente? O expoente é a quantidade de vezes que a base se repete na multiplicação. Perceba que a base aqui não é 2, nessa multiplicação a base se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Por isso que o expoente aqui é 4. E o que é a potência? A potência é o resultado dessa multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a potência aqui, vai ser 16. Então, a gente já sabe que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. E a potenciação ela tem 3 partes, né? Quais são as 3 partes da potenciação? Potência, base e expoente. A base é o quê? O número que se repete na multiplicação. O expoente é o quê? Quantas vezes o número se repetiu nessa multiplicação. E a potência é o resultado da multiplicação. E temos também como fazer a leitura de uma potência. Nesse caso aqui, eu já posso adiantar para vocês que aqui é 2 elevado à quarta potência. Ou eu posso falar só 2 à quarta potência. Vamos ver como é que faz a leitura de uma potência. Tem os casos especiais, é quando o expoente é 2 e o expoente é 3. Quando o expoente é 2, sempre a gente lê o nome quadrado. Quando é 3, sempre lê o cubo. A base ela vai sempre ser o mesmo nome do número que está lá. Então, nesse caso aqui a base é 3 e o expoente é 2, né? Então, a gente faz a leitura da seguinte forma: 3 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, a base é 2 e o expoente é 3. A leitura é 2 elevado ao cubo. E, para simplificar, também a gente pode ler da seguinte forma: 3 ao quadrado, 2 ao cubo. Certo? Nem sempre é obrigatório colocar a palavra elevado. Agora, lembrem, quando o expoente é 2 elevado ao quadrado, quando o expoente é 3 elevado ao cubo. A base a gente não se preocupa porque sempre é o mesmo, a gente faz a leitura normal do número. Quando é acima de 3? Quando é acima de 3, aí a gente sempre vai ler dessa seguinte forma: 7 elevado à quarta potência, ou 7 à quarta potência. 6 elevado à quinta potência, e assim sucessivamente. Ou seja, se fosse o expoente 6, sexta potência, o expoente 7, sétima potência, o expoente 8 elevado à oitava potência, certo? Então lembre-se bem,
Quando é elevado a 2, você vai ler o número elevado ao quadrado. Quando é elevado ao 3, quando o expoente é 3, elevado ao cubo. Quando o expoente é 4, elevado à quarta potência. Quando é 5, elevado à quinta potência. Quando é 6, elevado à sexta potência. Quando o expoente é 7, elevado à sétima potência. Quando o expoente é 8, elevado à oitava potência. E assim sucessivamente. A base é que não muda. Perceba aqui, ó, a base é 7 e o expoente é 4. A base lê-se normal, 7 elevado à quarta potência. Sempre o que muda é o expoente. Tranquilo? Como a gente já sabe como se lê uma potência, a gente vai ver como se calcula a potência. Certo? Então eu tenho aqui, ó, leitura, só fazendo a leitura para relembrar, ó, 3 elevado à quarta potência. Lembra que eu disse, uma potência temos a base, que é o 3, e o expoente, que é o 4. Lembra o que é que a gente falou? A base, ela vai se repetir em uma multiplicação a quantidade de vezes que for o expoente. O expoente não é 4, então a base tem que se repetir 4 vezes. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembra esse sinal assim, ó, o pontinho é multiplicação. Então, ó, só relembrando, ó, eu tenho a base que é 3 e o expoente que é 4. Então, 3 elevado à quarta potência. Perceba, ó, que a base ela se repete em uma multiplicação, ó, a quantidade, o número de vezes que for o expoente. O expoente não é 4, então a base se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Só que isso aqui é uma multiplicação, não vão fazer uma adição, lembrem-se. Então, ó, só multiplicar agora, ó, 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Na letra B temos 5 elevado ao quadrado. Então, ó, o expoente não é 2, o 5 vai se repetir 2 vezes, ó. 5 feio. Então, ó, o expoente 2, 5 se repetir 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Expoente 3, então o 4 se repetiu 2, 3 vezes. Então, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, só lembrando, agora a gente já tem a potência, né? Que é o resultado. Então, ó, base, expoente e potência. Lembre-se, para você resolver, ó, a base vai ser o fator da multiplicação. E quantas vezes vai se repetir o fator? Quem indica é o expoente. O expoente aqui é 4, então a base se repetiu, ó, 1, 2, 3, 4. Aí multiplicando, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Do mesmo jeito aqui, ó, potência aqui é 21. Perdão, pessoal, eu falei 25 e coloquei 21 aqui, ó. Na verdade aqui, ó, cancelem aí, 25. Certo? Então, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, ó, né? O 2 no expoente repetiu 2 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Tem alguns casos aqui, ó, que é bem simples de resolver. Na letra A eu tenho uma potência em que a base dessa potência é 1. Então, você pode repetir 1 diversas vezes em uma multiplicação. O resultado sempre vai dar 1. Então, sempre que a base for 1,
Não importa qual seja o expoente, o resultado sempre vai ser 1, certo? Sempre que a base for o número 1, o expoente pode ser qualquer número, a base vai ser 1. Por quê? Porque preste bem atenção, ó, se eu repetisse aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ó, nessa observação aqui, ó. Quando eu fosse multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então ia dar 1, certo? Então sempre que a base for 1, o resultado vai ser 1. Potência com expoente 0. Sempre que o expoente for 0, o resultado vai ser 1. Não importa quem seja a base. Se o expoente aqui, o número que está aqui em cima, for um 0, o resultado é 1. Potência com expoente 1. Se o expoente 1 sempre vai ser a própria base. Por quê? Não é 1, então esse número não vai se repetir na multiplicação uma vez, então vai ser ele mesmo, certo? Então sempre que o expoente é 1, o resultado é a própria base. E quando a base é 0? O resultado vai ser 0, ó, porque você multiplicar 0 5 vezes, sempre vai dar 0. Só relembrando, ó, potência de base igual a 1, sempre o resultado vai ser 1. Potência de expoente 0, sempre o resultado vai ser 1. Potência de expoente 1, sempre o resultado vai ser a própria base. Potência de base 0 sempre vai ser 0. Um caso particular que é bem simples de resolver também é quando a base é 10. Sempre que for potência de base 10, o que é que você vai fazer para resolver? Ó? Sempre que for potência de base 10, você vai colocar o número 1 sempre. E a quantidade de 0 que você vai colocar junto do 1 vai ser o número que tiver no expoente. O expoente aqui não é 3, então é só adicionar aqui, ó. 1, 2, 3 zeros, certo? Potência de base 10, o expoente é 5, então eu vou colocar o número 1 e 5 zeros, certo? 1000 e 100.000. Tranquilo? Então lembrem sempre, quando a potência for de base 10, coloca o número 1 e a quantidade de 0 é o número que indica que está no expoente. Tranquilo? Se você resolver daquela outra forma fazendo a multiplicação, vai chegar nesse resultado. Só para simplificar o trabalho. Na letra L temos aqui, ó, 2 elevado à quinta potência. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se o expoente é 5, a base vai se repetir 5 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tomar cuidado para não fazer igual lá, o 25, que eu coloquei 21, né? 9 ao quadrado. O expoente é 2, então vai se repetir 2 vezes. 9 vezes 9, 81. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês.